Meu irmão, abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Nós vamos ler o texto sagrado, em seguida vamos orar pedindo que Deus nos abençoe na explicação do mesmo. Diz assim a palavra de Deus: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, nós acabamos de ler a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, alimento para a nossa alma. Pedimos que ela nos abençoe e que o Senhor nos capacite, ó Deus, a entender esta porção que lemos, as demais que haveremos de recorrer, para nessa noite, ó Deus, sermos rememorados a respeito da importância da Tua palavra nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Um vídeo que circulava, meus irmãos, há cerca de 10, 12 anos atrás, me impactou bastante. Você via um pacote, provavelmente de uma encomenda chegando aérea, e um pacote sendo aberto na China, ou um país asiático, eu não tenho certeza aqui, porque os irmãos eram ali, olhinhos puxados, pareciam ser chineses, né? Eu consigo minimamente diferir entre japoneses e chineses. Quem conhece um pouquinho mais distingue. E aquele país que recebia as Bíblias era um país com dificuldades, justamente para que o Evangelho entrasse. Eles receberam a Bíblia traduzida para a sua própria língua. E à medida que aquela caixa grande foi aberta, eles ordeiramente foram pegando a Bíblia. E quando iam pegando a Bíblia, irmãos, você via eles, a alegria deles, recebendo aquilo ali como se fosse uma barra de ouro, como se fosse assim a coisa mais importante. Muitos choravam, pegavam a Bíblia e se ajoelhavam e começavam a orar. E olhar para aquela cena, e eu já revisitei esse vídeo algumas vezes. Se eu achá-lo, eu vou tentar postar no grupo da igreja, para que vocês entendam. Eu fiquei muito marcado, muito tocado pela importância que aqueles irmãos estavam dando à palavra de Deus, porque eles não tinham acesso à palavra de Deus. Não era algo fácil. Muitas vezes a palavra estava sendo entregue ali de forma clandestina, em pequenas porções, e aí chega a palavra, né, a Bíblia completa, o cânon bíblico fechado, e aquelas pessoas ali recebendo aquilo como algo de extremo valor. Será, irmãos, que nós também temos valorizado as Sagradas Escrituras como nós precisamos valorizar? Como este bem de valor inestimável, como a palavra de Deus. Hoje nós vamos, mais uma vez, mergulhar na nossa boa confessionalidade reformada, estudando o 4º artigo da Confissão Belga, e neste 4º artigo nós vamos estudar sobre o fundamento da nossa fé, que é a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. E nós, irmãos, vamos ver juntos aqui que, às vezes pode parecer até que esta aula recapitula algo que a gente viu lá nos catecúmenos, questões que são simples, mas que infelizmente, mesmo em toda a sua simplicidade, têm sido deixadas para trás no meio da igreja cristã, no nosso meio aqui, no meio do povo de Deus. Não estou falando nem no mundo, no nosso meio. Um entendimento correto a respeito da palavra, de ensinos basilares, básicos a respeito da palavra, tem sido deixado de lado. O evangelicalismo, irmãos, no Brasil sofre com uma série de questões graves no que se relaciona à palavra de Deus. Disputas sobre interpretação, como interpretar a palavra de Deus, ocorre aqui dentro do evangelicalismo brasileiro. Há também, irmãos, ensinos divergentes em todos os locais. Então, você chega em um local, se diz isso, chega em outro, se diz isso, aquilo outro.
Antigamente você era alimentado pelo seu pastor, né? Na igreja, seu pastor estava aqui pregando, domingo após domingo, você estava ali sendo alimentado. Graças a Deus, se fosse um pastor fiel, você estava por ali também sendo alimentado fielmente. Mas hoje, a turma não se satisfaz mais com os pastores locais, não. Eles querem ouvir outros pastores. Eles vão para a internet, e na internet se diz de tudo, irmãos. É uma multiplicidade de vozes, falando coisas diferentes. Eu fui cortar o cabelo, e a moça que corta meu cabelo perguntou, mas veja, um diz uma coisa, outro diz outra, como é que eu devo interpretar isso, pastor? Essa multiplicidade de vozes tem confundido as pessoas. E para além disso, irmãos, há um outro ataque às Sagradas Escrituras, que se dá através da influência das perspectivas culturais. A nossa cultura não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com a verdade absoluta, os marcos do que é sólido, do que é reto, do que é bom, foram deixados de lado pelo nosso tempo. Então isso também gera uma dificuldade grande. Veja que tudo isso tenta remodelar a mensagem do Evangelho. Basta você ver lá a série que está passando, apresentando um Jesus que não é o Jesus das Escrituras, angariando aí a audiência dos cristãos, que ficam vendo aquilo ali, e que em nome de uma liberdade poética vão colocando todo tipo de coisa, todo tipo de prática, e as pessoas vão confundindo o Jesus bíblico com aquilo ali que está sendo apresentado, que não tem nada de bíblico. Então, muito cuidado precisa ser tomado com relação a estas coisas. Nessa noite, portanto, guiados aqui pelo artigo 4 da Confissão Belga e por esse ensino precioso de Romanos 15, 4, que retomaremos em seguida, nós vamos refletir sobre a canonicidade, a autoridade e a inerrância das Escrituras. Nós vamos ver, meus irmãos, mais uma vez, que a Bíblia, em seu conjunto formado por Antigo e Novo Testamentos, é o alicerce da nossa fé e da nossa prática. A Bíblia, e tão somente a Bíblia, pode constranger a nossa consciência. Então, irmãos, esta Bíblia, formada por Antigo e Novo Testamentos, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus transmitida através dos séculos para cada um de nós, e é ela que nos instrui, nos consola e nos dá esperança. Então, nós vamos tentar de algum modo aqui mostrar para vocês que recapitular esse assunto não é algo de só menos importância, não é algo que você viu lá, já viu, está cansado de ver na classe de catecúmenos, muito pelo contrário, é algo importantíssimo, porque hoje muitos, até mesmo dentro da igreja, dos nossos rincões aqui, na igreja presbiteriana inclusive, questionam às vezes a relevância de determinados textos bíblicos. Houve quem recentemente dissesse que a Bíblia precisa ser atualizada, e tem muita gente bebendo desse tipo de coisa. Outros estão abertos a interpretações subjetivas que afetam diretamente o ensino bíblico e a verdade histórica que está por trás da palavra de Deus. E essa tendência toda, meus irmãos, é agravada quando, pela falta de distinção entre o que é um texto inspirado por Deus, texto bíblico, palavra de Deus, e meras especulações humanas, há uma fragmentação da verdade que deveria ser unificada e imutável em sua essência, que é a palavra de Deus. Então, como povo de Deus, nós vamos ser relembrados essa noite e, portanto, chamados a reconhecer e afirmar que a Bíblia é a nossa única, infalível regra de fé e de prática, estudando aquilo que a Confissão Belga, em seu artigo 4, vai chamar de o cânon bíblico. A palavra cânon significa vara de medir e está relacionada justamente, aqui, irmãos, à formação disto aqui, dos livros que compõem a palavra de Deus. O cânon bíblico. Como é que a sua Bíblia, que está aí nas suas mãos, veio a ser isto aqui? Como é que você chegou a ter isto aqui nas suas mãos? O que foi que aconteceu para que você tivesse um exemplar da Bíblia nas suas mãos, traduzido para o português, e você poder pegar este livro aqui e ter a confiança de que este livro é a palavra
inerrante, inequívoca e autoritativa de Deus para a sua vida. A Confissão Belga vai tratar isso nos seus próximos artigos, nós pretendemos iniciar isso hoje. Livros canônicos. Quais são os livros que compõem o cânon? É justamente isso que o artigo vai dizer, e eu vou lê-lo textualmente, trazendo algumas breves explicações aqui agora para vocês. O texto diz assim: a Sagrada Escritura consiste de 2 volumes. Quais são eles, meus irmãos? O Antigo e o Novo Testamento, que são canônicos e não podem ser contraditos de forma alguma. Então a igreja crê que aqui, na junção de Antigo e Novo Testamento, nós temos a palavra de Deus completa. Ela não tem erros, ela não tem equívocos, ela não precisa ser atualizada. Nós não precisamos de novas revelações e de nada que vá além disso aqui para a nossa vida. Todas as seitas, heresias que nós temos dentro do que se chama evangelicalismo no Brasil, porque o espectro do que se chama evangélico no Brasil é muito grande. Nós temos ali seitas, né? Surgem justamente quando se desvaloriza aquilo que sempre em outubro a gente lembra muito, né? O sola escritura, o somente a escritura. E são trazidas o quê? Novas revelações, aspectos novos. Se você for para mormonismo, é isso. Testemunho de Jeová, nova revelação. Se for para o islamismo, é a Bíblia e mais alguma coisa que veio depois. Eu estou falando de uma outra religião monoteísta, mas uma outra religião, por exemplo. Então veja que este assunto é importantíssimo para nós. A Bíblia é composta pelo Antigo e Novo Testamentos. Textualmente, a confissão diz: os livros do Antigo Testamento são quantos, irmãos? Livros no Antigo Testamento? No Antigo, só no Antigo. Quantos são? Não. 39, muito bem. 39 livros no Antigo Testamento. 39. São eles: primeiro, 5 livros da Bíblia, escritos por Noé, por Moisés, né? Já viram a piada da arca de Moisés, né? Quem construiu a arca de Moisés? Noé. São 5 livros. Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em seguida, nós temos 12 livros históricos, começando lá com Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. São quantos livros históricos? 12. 5 do Pentateuco, mais 12 históricos. Poéticos, irmãos, são quantos? 5. Quais são? Depois de Ester, Jó, lembra da musiquinha? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. 5 livros poéticos, literatura sapiencial, ok? Depois dos 5 livros poéticos, todos eles narrados aqui na Confissão Belga, nós vamos para os profetas maiores. Apesar de termos 5 livros no bloco de profetas maiores, só são 4 profetas, porque um deles escreveu 2 livros. Quem é ele? Jeremias. Escreveu o seu livro, o livro das Lamentações. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Ok? Muito bem. Profetas menores, são quantos? 12. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Se você abrir a sua Bíblia, se você está chegando na igreja recentemente, não gravou todos os livros ainda, né? Uma mnemotécnica importante para você é a música. Lembra? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e você vai cantando essa musiquinha bem fácil para você guardar os livros aí, e ter mais tranquilidade, inclusive, na hora de abrir a sua Bíblia. A sua Bíblia também tem um índice. Se você for na segunda página da sua Bíblia, você vai encontrar um índice aqui com os livros tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Aí você pode, obviamente, pesquisar, inclusive, as páginas aqui onde esses livros se encontram e perceber agora, claramente, de forma visível,
Ainda que você já saiba de cabeça, se quiser abrir agora, essa lista de livros, né, os livros que compõem o cânon, tanto do Antigo, que nós acabamos de ver, como do Novo Testamento, que nós veremos agora. São quantos livros, irmãos, o Novo Testamento? 27 livros, que são divididos em, primeiro, quantos evangelhos? 4. Destes evangelhos, 3 são evangélicos sinóticos, certo? Eles são bem parecidos em sua narrativa. 3 evangelhos sinóticos, mais o evangelho que não é sinótico. Qual é o que não é sinótico? João. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos também um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, seguido de Atos. A Confissão Belga segue enumerando os livros da Bíblia aqui. Em seguida nós temos, olha só que coisa, irmãos, quando a gente é lembrado disso, precisa ver a importância, né, do ministério do apóstolo Paulo. 13 epístolas paulinas, é muita coisa, não é, irmãos? 13 epístolas. Quais são elas, pastor? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. 13 livros, é muita coisa, né? O ministério atuante aí do apóstolo Paulo. E nós temos aqui o professor Marcos, que é um especialista na área do Novo Testamento. Teve inúmeros outros textos de Paulo que não entraram na lista do cânon. Não foram separados aqui como palavra de Deus para a sua vida, né? Aos Coríntios, pelo menos, ele escreveu 4 ou 5 cartas, né? Tem uma que é chamada Carta Dolorosa, que a gente nunca teve acesso. Então, veja que nós vamos estudar isso agora, rever isso agora. Deus, em sua soberania, superentendeu todo o processo para que só estivesse aqui a literatura, os livros que ele quis que estivesse. Tá certo, irmãos? Então, são as cartas paulinas, 13. Nós temos também as epístolas gerais, que são 8, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas e um livro profético, o último livro da Bíblia, o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Ok? Então são 27. 27 com 39 dá 66. 66. Então, nós temos 66 livros na Bíblia. Agora, pastor, o texto da Confissão Belga vai falar sobre isso. Listar estes livros e dizer que a Bíblia é composta por Antigo e Novo Testamento. Agora, o que eu queria saber, pastor, é como é que foi que o Antigo Testamento chegou a ter aqui estes 39 livros. E como é que o Novo Testamento chegou a ter esses 27 livros? Como foi este processo? Irmãos, nós chamamos isso de processo de formação do cânon. E isto se deu seguindo um tríplice aspecto processual aqui para identificação, reconhecimento e preservação da palavra de Deus. Então, primeiro, um livro era reconhecido como inspirado divinamente. Tá? Recordo que já em ocasiões anteriores, recentemente, nós estudamos aqui a doutrina da inspiração. A inspiração, quando Deus tomou um autor bíblico para inspirá-lo a escrever a sua palavra, aquela pessoa não entrou em um êxtase e saiu ali que nem Chico Xavier, numa inspiração mecânica, escrevendo ali. Chico Xavier era um espírita antigo aqui no Brasil, que era bastante comentado. Não era assim. A inspiração, ela é orgânica, ela é dinâmica. Deus vai tomar todo o escritor sagrado ali para usar ele com todas as suas características, mas superentendendo todo o processo, de modo que aquilo que está sendo escrito é um texto escrito por um homem, mas com autoridade divina. Ok? Então, o primeiro passo para se dizer, esse livro deve fazer parte do cânon, da formação do cânon bíblico, ele foi reconhecido como inspirado por Deus. O segundo,
o reconhecimento dessa inspiração por parte do povo de Deus. Ele foi inspirado, obviamente, o autor. Há uma tese de mestrado do nosso irmão Tiago Bahia, antigo professor aqui do seminário. Ele vai mostrar na sua tese de mestrado que os autores sabiam que estavam escrevendo a palavra de Deus quando estavam escrevendo. Muito interessante a tese dele, ele vai mostrar isso biblicamente. Ok? Então, esse autor escreveu, ele estava sendo inspirado divinamente, então a comunidade vai reconhecer, isso aqui é palavra de Deus. E por fim, a compilação e preservação disso para que chegasse até nós hoje. Então foi inspirado, foi reconhecido e foi compilado e preservado para nós. Tá certo? Como é que se dá o primeiro? A inspiração. Estritamente falando, irmãos, o processo da inspiração, ele não está ali na canonização do livro mesmo. Ele é o que antecede isso. Por quê? Porque Deus inspirou o autor para que o autor escrevesse o livro. A gente precisa citar isso, porque precisava ser um livro inspirado. Então, a inspiração concede a capacidade daquele livro ser canonizado, ser tornado canônico. Depois vem o reconhecimento. Como é que se dá o reconhecimento? O processo de reconhecimento, irmão, se dá de modo claro aqui pelo povo de Deus reconhecer a autoridade daquele livro, que começa a circular na comunidade cristã de uma forma geral, às vezes de forma circular. Não é? E depois disso o livro passa a ser reconhecido como autoritativo, como palavra de Deus realmente. A igreja é que faz esse reconhecimento. É importante dizer que isso não é fruto de uma particular elucidação, mas na igreja reconhecendo. Né? Vou dar alguns exemplos aqui. Se você for rapidamente aí abrir a sua Bíblia, eu não vou ler todos os textos para a gente não se delongar, mas se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Êxodo 24, versículos 3, Êxodo 24, 3. Diz assim: veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a sua voz e disse: tudo o que falou o Senhor, nós faremos. Veja, Moisés recebeu a palavra e falou ao povo. O que foi que o povo respondeu a Moisés? Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Eles estão reconhecendo que o que Moisés está falando vem da parte de Deus, é palavra do Senhor. Agora vai para o 7. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. Onde é que ele estava registrando aquelas coisas? Em um livro que estava sendo chamado aqui, inclusive, livro da aliança. Então veja que o povo está reconhecendo. O mesmo se dá com Josué. Vá, por favor, para Josué 24. Josué 24, versículo 24. Até o 27. Diz assim: disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué fez o que, irmãos? Escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e erigeu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Josué registrou as palavras no livro do Senhor. O mesmo aconteceu, irmãos, quando o livro da lei foi achado por Ilquias, o segundo livro dos reis, lá nos capítulos 22 e 23, vai fazer isso. Esdras também leu o livro da lei diante do povo de Deus, lá em Neemias 8, versículos 10 a 13. E era assim, então, que o povo reconhecia que aquilo ali era palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, aquilo era o quê? Registrado.
Veja que a nossa confissão de fé de Westminster vai dizer que por causa da astúcia de Satanás e da malícia com que os homens são induzidos ao erro, aprove a Deus fazer o quê? Registrar a Bíblia toda, escrever para quê? Para que a gente não perdesse, para que ela fosse preservada, irmãos. E é justamente esse o último passo: compilação e registro. A revelação de Deus vinha chegando, o que é que eles faziam? Colocavam isso nesse livro que acabamos de ler, livro da lei, em alguns momentos a Bíblia chama, em outros livros da aliança, aquilo ia sendo escrito e colocado. Já mencionamos em outros momentos aqui também o cuidado como isso era feito. Os escribas faziam isso com todo o cuidado para que não houvesse a mínima possibilidade deles errarem ali, né? Obviamente que poderiam falhar um ou outro, mas os papiros eram rasgados, etc. Mas eles tinham muito zelo e cuidado para que não houvesse nenhuma dificuldade. Então, eles compilavam e preservavam. À medida que o livro ia sendo escrito, eram reconhecidos e, a partir daí, guardados, juntados aos outros existentes. E o livro da lei de Moisés, que nós acabamos de ler, era com grande parte dele, com o Pentateuco, ele é mencionado em Deuteronômio 21. E por aí, irmãos, nós temos diversas outras citações bíblicas aqui em Daniel, Jeremias, etc. Então, veja, isso que eu acabei de falar com os irmãos mostra que houve cuidado da parte de Deus em preservar o texto bíblico. Houve cuidado da parte, por exemplo, o texto de Josué que acabamos de ler, ou da parte de Moisés, dizer isso aqui é palavra de Deus. Josué chamou a pedra como testemunha, dizer isso aqui é autoridade. Vocês estão recebendo palavra de Deus, é assim que essa palavra deve ser tratada e recebida, valorizada. E então, você vai entender aqui, irmãos, por que nós lemos Romanos 15:4 no início do nosso estudo essa noite, né? O texto bíblico tem que ser reconhecido como autoritativo e serve de testemunho para quem o recebe e para as gerações futuras, conforme o entendimento aqui de Romanos 15:4. Nós lemos no início do nosso estudo: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E Paulo segue dizendo, continua em Romanos 15:4, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, foi assim, irmãos, que a formação dos livros que compõem a Bíblia ocorreu. Inspirado, reconhecido, depois foi compilado e preservado. Tá, como é que aconteceu isso no Antigo Testamento? Aqui, irmãos, eu queria convidar vocês rapidamente a abrir um texto da Palavra de Deus, em Mateus 5, 17 e 18. Texto que é fundamental ali na parte inicial do Evangelho. Mostra claramente que quando Cristo diz, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, ele não estava pegando o Antigo Testamento e jogando fora, ele estava dizendo que os fariseus ensinavam a lei de Deus de forma errada. Ele diz assim, o nosso Redentor, em Mateus 5, 17 e 18. E aqui eu inicio mostrando a autoridade e reconhecimento do cânon do Antigo Testamento. Mateus diz assim, não penseis, o evangelista diz, de palavras do Senhor Jesus, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, Cristo não estava dizendo para os fariseus que eles ouviram tal coisa, mas não era isso não, deixa a lei de lado, eles deviam fazer isso aqui. Cristo está dizendo, os líderes estão ensinando para vocês errado. Eu, como autor e intérprete da lei, estou dizendo, a interpretação correta, o que vocês devem fazer é isto aqui. Não vai passar nenhum i, nenhum tio, até que tudo se cumpra. Essa passagem é fundamental, irmãos, para entender como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se posicionava em relação às Escrituras do seu tempo. Porque no tempo de Jesus não tinha o Novo Testamento. No tempo de Jesus tinha o quê? As Escrituras judaicas. E ele,
afirmava aqui não só a autoridade das escrituras judaicas, que ele encontrou no seu tempo, que é exatamente esta mesma que você tem aí no seu Antigo Testamento. Quando Cristo veio, ok? Qual era a Bíblia do povo? O Antigo Testamento, do jeitinho que você tem na sua mão, na sua Bíblia. E ele falou, olha, vai se cumprir tudo, não vai se passar nem um i, nem um tio. Então ele mostra a autoridade da Bíblia, confirma o Antigo Testamento que ele tinha nas suas mãos e a relevância contínua daquele texto, inclusive o seu papel de vir para cumprir o Antigo Testamento. Há heresias gravíssimas, irmãos, de que nós não precisamos mais do Antigo Testamento. A gente está na graça, o Antigo Testamento era lei, não precisa dessas coisas. Erro, né? Os nossos irmãos seminaristas já estudaram aí Marcião e tantos outros, né? Marcionismo e tantos outros. Hereges que ensinaram esse tipo de coisa. Vá para o segundo texto, agora no Evangelho de Lucas. Lucas 24, 26 e 27. Eu vou me ater a poucos exemplos aqui, irmãos, por questões de tempo. Mas, veja, Lucas 24, 26 e 27 dizem: porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha que coisa maravilhosa. Cristo vinha explicando ali, irmãos, para os discípulos no caminho de Emaús, já ressurreto, ele aparece aqui ressurreto para os discípulos, e ele mostra, esse texto vai aqui mostrar como Jesus interpretava e aplicava toda a Escritura no Antigo Testamento, aplicando essas Escrituras, as Escrituras judaicas, como testemunho sobre a sua própria visão e missão. E aqui, irmãos, diversas outras passagens. O Senhor Jesus, em determinado momento, indo para Nazaré, entrou na sinagoga e disse que o Espírito do Senhor estava sobre mim, pelo que me anunciou. E aí ele vai tomar os textos do Antigo Testamento e explicá-los e mostrar o cumprimento deles. Então, irmãos, o Senhor Jesus declarava. Veja, se você quer alguma prova de que o Antigo Testamento é canônico, essa prova veio dos lábios de Jesus, em seu reconhecimento. Tá, pastor, fechamos a questão do Antigo, vamos para o Novo? Como é que se dá no Novo Testamento, pastor? Por que a gente tem esses livros aqui no Novo Testamento? Uma vez que nós estamos vendo rapidamente aqui a questão do cânon. E eu não vou nem entrar com vocês aqui em aspectos técnicos, de cânon de muratoriano, não. Eu quero, mas para que vocês entendam como um livro entrava na Bíblia e por que entrava. E por que temos estes aqui. A autoridade e reconhecimento do cânon do Novo, uma vez que vimos o do Antigo. Irmãos, por motivos muito óbvios, os livros do Novo Testamento não eram entendidos pelos judeus como canônicos. Porque se eles não reconheceram Jesus como Messias, eles não reconheceram também os livros do Novo Testamento como canônicos. Então, os judeus até hoje não creem na inspiração destes textos. No entanto, irmãos, a igreja cristã, sim, reconheceu esses textos pelo processo que nós explicamos para os irmãos agora há pouco. Só que esse processo não foi fácil, porque os livros foram escritos, os 27 livros, e não houve uma aceitação imediata de todos os livros. Até porque, irmãos, tem aspectos aqui que são complicados. Por quê? Porque gerou certo tempo para que esses livros fossem escritos, para que todos os livros que compõem o Novo Testamento realmente tivessem sido produzidos. Então, seria necessário, irmãos, por exemplo, os 4 evangelhos, o livro de Atos, Epístolas e Apocalipse, tivessem sido escritos numa época muito próxima, para que não houvesse muita disputa aqui e conversa da igreja a respeito disso. Então, houve uma distância entre os escritos, uma distância de tempo. E o primeiro século aqui, irmãos, e no início do segundo século, a igreja já estava dividida. Então, primeiro século, início do segundo século, a igreja já estava dividida tinha uma igreja na Europa, tinha uma igreja na Ásia e tinha uma igreja também no norte da África. Então,
a igreja ali nesses 3 locais, e é provável que um intervalo de cerca de 50 anos aqui entre a data do primeiro e do último livro do Novo Testamento. 50 anos entre a escrita do primeiro e do último. Então, os livros começavam a circular e a igreja, do mesmo jeito que o Antigo Testamento fez, ia reconhecendo aqueles livros paulatinamente como inspirados. Tá? Até que isso aconteceu, irmãos, né? A igreja reconheceu, formou o cânon depois de algum tempo, e de modo geral, irmãos, de posse de todos os livros canônicos, a igreja também se livrou de muitos outros livros que não eram canônicos. Vou tocar nisso aqui rapidamente, porque é importante nós tocarmos. Naquela época, haviam muitos cristãos piedosos que escreveram um evangelho. De vez em quando você vai ver isso numa capa aí de super interessante. O mundão gosta de fazer isso antes da Páscoa, antes do Natal. Você não pode confiar na Bíblia. Veja o evangelho de Maria, o evangelho de não sei quem, o Apocalipse de não sei quem, e vai colocar um monte de coisa assim. Por quê? Porque naquela época, cristãos piedosos mesmo escreveram evangelhos, eles mesmos escreveram. E a igreja não reconheceu aquilo ali como palavra de Deus. E havia também um fenômeno chamado pseudonímia, pseudonome, onde era algo mais ou menos assim. O fulano escrevia um texto e colocava embaixo, apóstolo Pedro. Não foi Pedro que escreveu, mas colocava o nome de Pedro embaixo. O ciclano escrevia um outro texto e botava Apocalipse de Filipe e colocava lá embaixo o nome. Então, pseudonímia é uma falsa assinatura querendo dar autoridade que aquele texto não tinha, porque nós veremos aqui agora, existiam critérios para que um livro fosse aceito para compor a Bíblia, o Novo Testamento. Que critérios são estes? Vamos ver agora rapidamente, só elencá-los para encerrarmos o nosso estudo com algumas aplicações. Eles precisam ser inspirados por Deus, e isso requer o testemunho interno do Espírito Santo na vida da igreja, atuando na igreja. Foi uma pessoa só que disse esse livro é inspirado? Não, a igreja reunida em concílio, ok? Como já estudamos bastante os concílios aqui, os concílios ecumênicos, a igreja se reunia para tomar as grandes decisões. Então a igreja não é fruto de particular elucidação de a vontade de um homem, mas a igreja reunida em concílio reconhece os livros canônicos. Então, inspirados por Deus aqui, os livros. Depois, origem apostólica. Ou foi um apóstolo, ou foi um discípulo de apóstolo que escreveu os livros do Novo Testamento. Então, é inspirado por Deus, escrito por um apóstolo, então, ou alguém que esteja debaixo desta autoridade apostólica. Característica 2. 3. O conteúdo dos livros. E aqui fala, obviamente, que tem um livro lá que manda você mentir. Obviamente que esse livro não podia nunca estar na palavra de Deus, né? Tem livro aí que o católico... pastor, o livro dos católicos que colocam tudo fruto de decisão equivocada da Igreja Católica mesmo. Quer os do Antigo Testamento, quer as inclusões todas que eles fazem, né? São inclusões erradas, livros que vão atacar o ensino bíblico em alguma questão, em algum aspecto. Então, não podem estar ali compondo o cânon real da palavra de Deus. E as evidências internas do Novo Testamento, irmãos. Muitas vezes o Novo Testamento mesmo vai falar sobre isso. Concluindo o estudo dessa noite, nós somos lembrados, irmãos, que precisamos valorizar a Escritura Sagrada. E precisamos fazer isso porque a Escritura Sagrada revela Jesus Cristo para nós. É a palavra de Deus. Há uma ligação intrínseca entre Cristo e a sua palavra. Cristo é revelado pela palavra. Ele é a palavra. Nós precisamos valorizar a palavra. Desde os antigos escritos de Moisés até o Apocalipse de João, cada página das Escrituras testemunha a redenção que nós temos em Cristo Jesus. Então, ele, o nosso Redentor, é exposto pela palavra. Daí você entende o ataque que Satanás quer fazer justamente à autoridade e à própria palavra. A Bíblia, portanto, de Gênesis e Apocalipse, é uma revelação progressiva do ato divino em salvar os seus eleitos.
centrado aqui na obra de Jesus. Algumas aplicações para a gente, irmãos. É um estudo que é importante de ser recapitulado sempre para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos reafirmar a autoridade das Escrituras. Nós falamos introdutoriamente que, como povo de Deus, nós precisamos indubitavelmente reafirmar a autoridade e a inerrância das Escrituras. A palavra de Deus tem sido atacada. No catolicismo é atacada pela tradição. Eles colocam a tradição como mais importante do que a palavra. Então, se o Papa veio e diz, não, agora daqui para frente é tal coisa, a igreja é mais importante do que a palavra. O que o clero está dizendo a respeito da palavra é mais importante do que a palavra diz a respeito de si mesmo. Um ataque à palavra de Deus. Outros dizendo que a palavra de Deus precisa de novas revelações, que ela não está completa. Ou culturalmente sendo atacada também, como nós temos visto. Então, irmãos, nós precisamos reafirmar a autoridade da palavra. Nesse mundo aí que frequentemente questiona a validade da palavra de Deus, nós somos chamados, irmãos, a permanecer firmes, reconhecendo como a Bíblia é a autoridade suprema, é a autoridade final, irmãos, em todas as nossas questões de fé e prática. Então, somos chamados a isso, a entender como a Bíblia foi formada e, tendo segurança de que temos a palavra de Deus em nossas mãos, reafirmar essa autoridade. Não devemos permitir, irmãos, que nada venha diluir ou distorcer as verdades eternas que estão dentro do texto bíblico, né, que temos recebido. Segunda aplicação: combater a fragmentação do ensino bíblico. Como assim, pastor? Face aí as divergências teológicas e a confusão que se infiltra em nossas fileiras, a gente tem visto muita dúvida até entre os presbiterianos. Um fala uma coisa, outro fala outra. Munidos, irmãos, deste conhecimento que recebemos hoje à noite, fomos relembrados sobre a canonicidade, a coesão da Bíblia. Nós precisamos estar preparados a desafiar, até mesmo corrigir interpretações erradas e doutrinas falsas. A Bíblia diz que você deve estar pronto para responder todo aquele que arguir a razão da fé que há em você. Então, você é crente, não conhece a Bíblia, como é que você vai responder a quem arguir a razão da sua fé? A razão da sua esperança? Você conhecer a palavra. Isso vai nos encaminhar para a última aplicação, mas, veja, interpretações erradas, doutrinas falsas, nós precisamos combater estas coisas, ensinando a verdade da palavra de Deus. Nós somos, irmãos, portadores dessa mensagem, embaixadores dessa mensagem, e precisamos. A igreja é coluna e baluarte da verdade, ela precisa defender a verdade bíblica. Então, estejamos alertas e prontos para responder com a verdade bíblica, assegurando que o nosso ensino, que a nossa pregação permaneçam alinhados com a doutrina que foi confiada aos santos na palavra de Deus. E por último, irmãos, incentivar o estudo e a aplicação da Bíblia no dia a dia. Veja, são tantos livros, a Bíblia é preservada para você, Deus usou tantos autores, está na sua mão. Você tem que, eu quero ouvir a voz de Deus, pastor, Deus não fala comigo, abra a sua Bíblia e leia em voz alta, Deus está falando com você. Leia a Bíblia, os princípios estão aí, não tente a Deus, não vá atrás de profecia de ninguém, de caixinha de promessa. Às vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe tomar decisão. Heber Júnior tem um livro muito bom isso, Como Entender a Vontade de Deus. Leia a sua Bíblia, meu irmão, e aplique os princípios da Bíblia ao seu dia a dia. Então, nós precisamos ser, irmãos, encorajados por momentos como estes, estudos como estes aqui, a mergulhar profundamente no estudo das Escrituras, em conhecer a palavra de Deus. Não basta apenas ler. Uma leitura mecânica, eu estou seguindo um plano de leitura, e faz aquela leitura mecânica, não lê, não se apropria das verdades do texto. Graças a Deus o pastor tem um ministério tão impactante aqui, irmãos. Leitura bíblica sequenciada, ele explica a Bíblia todo dia, manda um áudio explicando a Bíblia. Isso é tão, irmãos, importante para a vida da igreja. Você tem valorizado isso? Você tem ouvido? Será que o pastor grava o áudio lá e você nunca se deu o trabalho de ouvir o que o seu pastor, orientado por Deus, está fazendo? Explicando a Bíblia toda durante um ano para você.
Então não basta só ler rapidamente. Não, irmão, você tem que entender que cada livro que está aqui, que compõe o cânon, tem uma função específica, quer tratar algo, quer ensinar algo, quer demonstrar uma faceta do Cristo Redentor para nossas vidas, para nós. E, irmãos, cada capítulo, cada narrativa é importante, e que esse estudo, então, não seja algo banal, feito de qualquer forma, ou meramente acadêmico, para você que é seminarista, está aqui conosco, mas que transforme a sua vida, que molde as suas ações, que molde as suas decisões, à luz da verdade de Deus, que é transmitida na sua santa e bendita palavra. Minha oração, meu irmão, é que a palavra de Deus seja realmente lâmpada para o seu caminho, luz, lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Que Deus assim nos abençoe. Amém.